Boa noite a todos, boa noite aos frequentadores do Centro 3 de Outubro, boa noite aos frequentadores de todos os centros, aos espíritas, aos não espíritas, a todas aquelas pessoas que estão acompanhando o nosso curso sobre os chakras e a meditação. Hoje a gente vai para a aula 2 e a gente vai falar sobre o chakra básico. Então, daqui para frente, nas nossas aulas, a gente vai falando sobre cada um dos chakras, né? Então, a gente hoje vai focar no chakra básico, que é aquele que faz a nossa ligação com a Terra. Então, a gente tem 7 centros de força principais, né? 7 centros de equilíbrio, né? Como fala o André Luiz na sua obra. Então, a gente tem esses 7 centros que vão fazer com que o nosso corpo, com que o nosso espírito, com o nosso campo holístico se equilibre ou se desequilibre, né? De acordo com as nossas sensações, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, eles vão se equilibrar ou se desequilibrar. A teletérica, como a gente viu na aula passada, né, na oportunidade passada, ele é o dispositivo com que os chakras controlam a entrada de energia do plano astral para o plano físico. É a defesa físico-química natural contra situações indesejáveis provenientes do plano astral. E a teletérica, ela vai fazer com que esse filtro ele seja bem equilibrado. Se a gente se desequilibra, a teletérica pode sofrer danos. E aí, esse filtro, ele também vai sofrer danos e vão entrar para o nosso corpo físico, para o nosso plano astral, para o nosso plano físico, desculpa, as energias que a gente não gostaria que entrassem, que não são benéficas para o nosso corpo. Ela atua, por exemplo, bloqueando e impedindo recordações de ocorridos durante o sono, desdobramentos, projeções astrais, de vivências de encarnações passadas, que não são necessárias para a gente saber dessa encarnação, né? A gente precisa saber o que é necessário para a gente poder caminhar nessa encarnação tranquilamente, com graça, com leveza, com harmonia, para resolver as situações pelas quais a gente passa. Se algo não é necessário que a gente saiba, aquilo fica lá no nosso corpo mental, guardadinho, para na hora certa eclodir. E essa hora certa pode não ser nessa encarnação. Então, a teletérica tem essa função de proteger a gente disso aí. Sem ela, muitas espécies de experiências espirituais poderiam invadir a consciência física. Isso seria prejudicial ao encarnado. A gente poderia ter recordações, né, que não fossem interessantes. Por exemplo, nós fomos o assassino da nossa mãe na vida passada, né? Isso poderia trazer uma depressão profunda e mais problemas ainda para o nosso campo físico, espiritual, todo o nosso campo. Então, não é interessante que a gente saiba disso. O interessante é que nessa encarnação a gente possa trabalhar no sentido de que isso fique para trás, né? O passado tem que ficar no lugar dele. E só é interessante que a gente tenha lembranças de coisas que vão fazer a gente caminhar, né? Evoluir. Então, se algo é importante, isso vai aparecer num sonho, isso vai aparecer numa hora de uma meditação, numa hora de uma oração, que a gente esteja muito concentrado para que a gente possa trabalhar aquilo e evoluir. Mas, se não é necessário, fica guardadinho lá no nosso corpo mental, sem se mostrar nessa encarnação que a gente vive. Atua também na defesa contra ataques de entidades do plano astral, como acontece nos casos de obsessão. Então, quando a teletérica está inteirinha, fica mais complicado para os espíritos menos evoluídos, né, atentarem a gente, conseguirem passar para o nosso campo. Quanto mais ela está danificada, mais a gente dá abertura para isso acontecer. Então, é importante a gente estar bem equilibrado para não desequilibrar a teletérica dos nossos chakras e mantê-la consistente, para que ela seja esse filtro para a gente poder caminhar pela Terra. A gente viu essa imagem na aula passada, né, na oportunidade passada do nosso curso, quando o chakra está doente e quando o chakra está saudável. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai trabalhar esse primeiro chakra, que é o básico, que é a nossa ligação com a Terra,
ele fica para baixo aqui, né? A gente viu na animação da semana passada, ele fica apontando para a Terra, ele é nossa ligação com a Terra. Ele é a nossa ligação com a Terra. E o chakra coronário é a nossa ligação com a espiritualidade. Ele também, o coronário fica apontando para cima. Então, os dois, eles precisam estar em equilíbrio para equilibrar todos os outros que ficam aqui no meio, né? Então, quando ele está saudável, a gente tem uma vida de ação, a gente tem uma vida tranquila, a gente consegue ter criatividade, a gente tem força de vida. Quando ele está doente, aí o medo assola a nossa vida. E aí, se o medo assola a nossa vida, a nossa fé fica abalada, o nosso amor fica abalado, todos os nossos sentimentos positivos vão ficando abalados, porque o medo vai ficar sobressaindo em todos eles, na frente de todos eles. Então, vamos para ele, né, que é o chakra básico, é o chakra do eu sou. Ele está situado nas glândulas suprarrenais, né, como eu disse, lá na base, apontando para baixo. Então, ele é o chakra do eu sou. Ele faz a gente se reconhecer na Terra como somos e aceitar, a gente precisa se aceitar assim como a gente é. É muito importante a nossa aceitação. A gente precisa lembrar que quando a gente reencarnou, a gente escolheu, né, como seria essa encarnação, nós combinamos como seria essa encarnação. Nós, né, já temos condições de combinar muita coisa com a espiritualidade superior, de escolher muita coisa para a nossa vida aqui na Terra. Alguns espíritos menos conscientes, eles reencarnam compulsivamente, mas a gente já desenvolveu um nível de consciência em que a gente pode escolher as coisas que pelas quais a gente quer passar, as pessoas com quem a gente quer conviver, ou para superar alguma coisa, ou para realmente ter, né, aquela sensação de amor, aquela sensação de ser querido. Então, a gente também tem condição de escolher como nós vamos ser. Se nós vamos ser mais bonitos, mais feios, a gente vai ter um corpo mais vistoso, menos vistoso. Quando a gente reencarna com consciência, a gente tem condições de escolher tudo isso. E as nossas as escolhas vão ser baseadas nas nossas culpas ou no nosso auto-perdão, né? Então, quanto mais culpada a gente se sente, mais a gente vai trazer para o nosso campo problemas para resolver. Quanto mais a gente tem auto-perdão, mais a gente entende que a gente está numa grande escola e que a gente vai passar por várias provas. Em umas nós vamos ser reprovados e em outras nós vamos ser aprovados. E com isso a gente entende que a gente vai errar, que a gente vai acertar. E a gente vai se perdoando por conta disso. Então, quanto mais auto-perdão a gente tem, mais a gente torna a nossa encarnação interessante. É muito importante a gente desencarnar com essa consciência para que a gente possa chegar no plano espiritual e ter a consciência também do que a gente vai escolher para a nossa próxima encarnação, né? Que a gente faça escolhas mais assertivas para que a nossa vida seja mais tranquila e a gente possa, então, desenvolver as nossas capacidades com mais tempo, com mais doação, com mais devoção, né? Porque quanto mais a gente vem com saúde física boa, saúde mental boa, com uma boa condição financeira, mais tempo a gente tem para isso. Se a gente é consciente, todas essas coisas vão agir a favor da gente, né? E não contra a gente. Então, esse chakra é o chakra do eu sou. Eu sou, eu me aceito, eu me amo, me aceito assim como eu sou, né? Com os meus defeitos e com as minhas qualidades, com o meu corpo físico, com a maneira como eu me coloquei na Terra, com os dons que eu adquiri e com as dificuldades e defeitos que eu ainda tenho que superar. Esse é o chakra da aceitação do eu sou na Terra, porque ele é ligação com a Terra. Ele é, então, o chakra básico, né? A gente tem aí algumas transcrições dele. O nome dele em sânscrito eu não sei falar essas palavras com a pronúncia exatamente delas, mas é Muladhara. A base e fundamento é o suporte do quem nós somos, né?
A localização fica na base da coluna vertebral, como a gente viu na animação, né, na outra oportunidade, apontando para a Terra. A cor dele é vermelha, o elemento é terra e a função traz vitalidade para o corpo físico. É muito interessante, né? Porque, assim, nos momentos em que a gente está em profunda oração, pensando nos nossos chakras, ou em profunda meditação, muitas vezes as cores dos chakras vão aparecendo para a gente. Vai aparecendo o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, um azul mais claro, um azul mais forte e um lilás. Se uma cor sobressair na hora da sua oração, é porque provavelmente aquele chakra está precisando de equilíbrio. Então, aí você pode focar naquela cor, focar naquele chakra para poder vibrar positivamente para aquele chakra e poder, então, dar o suporte energético que ele precisa para se equilibrar novamente. Por isso que é interessante a gente saber as cores de cada chakra, porque muitas vezes a própria oração nos mostra essas cores. E nesse momento a gente pode trabalhar para poder equilibrar novamente esse chakra. O grau com que nos sentimos ligados à Terra ou com que executamos nossa atividade mantendo os pés no chão. Isso é o que ele faz. Vamos lembrar, nós somos espíritas, nós temos aprofundado a nossa ligação com a espiritualidade superior, buscando aprofundar. Nós ainda damos abertura para espíritos inferiores, né, entrarem no nosso campo áureo, praticando a obsessão, que é permitida por nós, sempre lembrando disso. Mas a Terra é o planeta que nos recebeu. Nós temos o nosso corpo físico, que é fruto do fluido cósmico universal que a Terra nos concedeu para que ele possa estar aqui, para que ele possa ser o vóculo, né, do nosso espírito, para que a gente possa viver aqui aquilo que a gente precisa viver. Então, a gente precisa estar ligado à Terra. O chakra básico precisa estar equilibrado, fazendo essa ligação da gente com a Terra. E a gente precisa ter os pés no chão. Muitas vezes a gente se esquece disso, porque a gente quer estar tão ligado à espiritualidade superior, a gente quer estar tão em conexão com o mundo espiritual, que a gente esquece que a gente precisa estar ligado à Terra, porque esse é o planeta que nos recebeu. E é aqui que nós precisamos viver. E nós precisamos viver com graça, com leveza e com harmonia, ligados à Terra, mantendo os pés no chão. E é esse chakra básico que faz essa ligação. A quantidade de fluxo energético através do chakra básico é um reflexo da capacidade do indivíduo ligar-se à Terra e atuar efetivamente no plano terrestre no seu dia a dia. Nós precisamos atuar aqui. Mas nós espíritas também atuamos no plano espiritual. Sim, nós atuamos. Muitas vezes, na hora que estamos, né, em sono, os espíritos superiores nos levam até determinados lugares para que a gente possa atuar junto a eles nesses outros lugares. Por quê? Porque, por conta do fluido cósmico universal que envolve o nosso corpo e forma esse corpo físico, a gente tem o ectoplasma da Terra. E nesse movimento do ectoplasma da Terra, quando a gente vai ajudar, por exemplo, na hora do sono, num lugar, num umbral, por exemplo, a gente vai estar cedendo o nosso ectoplasma, que é fruto do planeta que a gente está encarnado. Portanto, até mesmo para poder atuar no plano espiritual, a gente precisa estar ligado à Terra, porque é desse fluido da Terra que os espíritos superiores precisam para atuar com os espíritos mais rebeldes, porque é isso que eles conseguem captar. Eles são tão etéreos que eles não conseguem ser vistos e nem atuar em cima de espíritos que são muito desequilibrados. Então, para a gente poder trabalhar de maneira perfeita no mundo espiritual, a gente precisa estar ligado à Terra, a gente precisa estar atuando efetivamente no plano terrestre, no nosso dia a dia, até mesmo para fazer os trabalhos baseados no que o plano superior precisa de nós para fazer. Então, se a gente estiver flutuando, se a gente não estiver aterrado, a gente não vai trabalhar bem no plano espiritual. É muito importante a gente lembrar disso, porque muitas vezes a gente esquece, né? A gente fala, nossa, esse planeta aqui é tão difícil, eu queria estar em outro planeta, só que a gente está aqui.
Ah, eu queria ir para o plano espiritual. A gente só vai para o plano espiritual e vai ficar bem nele se a gente atuar bem aqui. E para atuar bem aqui, a gente precisa estar com o chakra básico totalmente equilibrado e energizado, para que a gente possa ter essa conexão com o planeta que nos recebeu, né? E com o corpo que nós temos aqui e que foi feito a partir do fluido cósmico universal da Terra. Né? É ele que está aqui nos conduzindo, é ele que está guardando o nosso espírito, o nosso perispírito, o nosso corpo mental, para que a gente possa cumprir aqui na Terra aquilo que a gente se propôs a cumprir. De respeito à competência do indivíduo tomar decisões em seu dia a dia, com base em suas necessidades mais agudas. Então, as decisões que a gente toma, tudo isso vão estar ligados diretamente ao chakra básico, né? Então, se a gente está bem, a gente está livre do medo, a gente vai ter uma ação mais assertiva. Se a gente está mal, se a gente está com esse chakra desequilibrado, como a gente viu, o medo vai tomar conta da gente e as nossas decisões elas podem não ser tão assertivas assim. Né? Então, a gente precisa estar com esse chakra bem equilibrado para poder ter essa conexão com a Terra e poder atuar nesse planeta de uma maneira plena. As pessoas que têm uma quantidade excessiva de energia concentrada neste chakra podem apresentar uma certa paranoia em relação ao mundo. Por isso, podem reagir defensivamente na maioria das situações. Então, o chakra básico é o chakra mais aterrado. É o chakra que guarda ainda os nossos instintos. Mas a gente precisa deles ainda, né? Porque a gente está num mundo de provas e expiações. Então, muitas vezes, quando a energia é muito concentrada nele, ao contrário do que eu falei, né? Se a gente se desconecta dele, a gente se desconecta um pouco da Terra. E isso não é bom, porque vai atrapalhar até mesmo nos nossos trabalhos espirituais. Mas se a gente está só conectado nele e deixando os outros, né, sem conexão, sem essa conexão tão forte, menos energizados, a gente pode desenvolver sentimentos de paranoia, por exemplo. Né? E aí a gente, ao invés de agir na vida, a gente reage. Qual que é a diferença? O agir vem da consciência. Quando você está consciente, equilibrado, você observa as situações, compreende, toma consciência e age. O reagir é instantâneo. Então, a gente tem... na hora que a situação acontece, a gente vai e reage, a gente vai e faz aquilo sem pensar, sem analisar, sem ponderar as situações. Então, esse é o reagir. E quando, então, a gente tem uma quantidade excessiva de energia concentrada nesse chakra, a gente pode ter reações que não são muito interessantes. Né? Medo de tudo, achando que todo mundo está agindo contra a gente, agindo que tudo que está acontecendo está vindo para a gente, tudo que está acontecendo é porque é uma conspiração internacional para a gente. Então, se a gente tem esse tipo de sentimento, a gente precisa tratar desse chakra, do básico. Esse tipo de concentração excessiva de energia no chakra básico faz com que a pessoa apresente uma índole um tanto selvagem, porque ela vai estar mais ligada aos instintos do que à espiritualidade. Né? Então, tudo tem que estar em equilíbrio, nem lá, nem cá, em equilíbrio. Né? A gente não pode dar toda a nossa energia para o chakra básico, mas também não podemos dar toda a nossa energia para o chakra coronário. A gente precisa equilibrar a energia entre esses dois chakras, passando pelos 7, porque cada um tem uma função específica para que a nossa estadia aqui na Terra seja uma estadia interessante e de elevação. A hipoatividade do básico também pode ser prejudicial. Aí é o contrário. Né? Quando a gente põe essa quantidade excessiva, a gente tem certa paranoia e reage. Quando a gente tem uma hipoatividade, também pode ser prejudicial, pois esse centro é parcialmente responsável pelo que foi chamado de vontade de viver. Então, se a gente não tem nenhuma energia né, nesse chakra, se a gente deixa ele completamente de lado, a gente perde a vontade de viver. E a gente muitas vezes quer ir para o mundo espiritual, né? E aí isso é muito complicado, porque aí vem até a questão dos suicídios e das coisas que vão acontecendo aí por conta da pessoa perder a vontade de estar na Terra, de estar conectado com o planeta Terra. Então, a gente precisa estar em muito equilíbrio para que tudo no nosso corpo esteja equilibrado.
E o grande segredo do equilíbrio é estar em constante oração, né? A oração, ela repetida muitas vezes, ela vai virando um mantra. E um mantra, ele vai virando algo real para a sua vida, né? Então, se você vai repetindo aquela oração várias vezes com consciência, aquilo vai se transformando no que você é. Pode ser uma oração que você aprendeu, né, como a oração do Pai Nosso, por exemplo. Pode ser uma oração que venha do seu coração e que brote em você. Pode ser um mantra que você aprendeu e traz benefícios para a sua vida. Né? Outro estágio que é bem interessante para a gente poder equilibrar tudo isso é a meditação. Né? Hoje eu vou deixar aí no chat um link de uma meditação que equilibra esse chakra, o chakra básico. Ela é pequenininha, ela tem 5 minutos somente, e ela tem a função de equilibrar esse chakra. Então, assim, a gente pode até fazer junto essa meditação, porque ela é pequenininha, no finalzinho, né, do nosso momento hoje aqui, para poder sentir essas vibrações positivas, né? A meditação, ela pressupõe que a nossa mente se esvazie totalmente e que a gente entre em conexão conosco mesmos, né? E esse chakra, vamos lembrar de novo, ele é o do eu sou. Ele é a conexão com o que a gente é, com o que a gente é encarnado na Terra e com o que a gente é espiritualmente, tá? É o chakra que faz essa ligação, então, da gente com a gente mesmo. Ele é o chakra da sede da Kundalini. A Kundalini é a força criativa que contribui para o alinhamento dos chakras, a liberação do estresse armazenado nos centros corporais e para a elevação da consciência para os níveis espirituais superiores. Para a gente colocar essa Kundalini, né, em movimento, a gente pode botar uma música somente instrumental, mais agitadinha, e dançar. Dançar bastante. A gente dança bastante. Isso faz com que a Kundalini entre em movimento e ela vai equilibrando os nossos chakras. Né? É uma forma da gente trabalhar também o chakra básico. A gente pensa que meditação é só paradinho, né? Ali, não, tem meditações deitadas, tem meditações mais agitadas, tem vários tipos de meditações que a gente pode fazer para poder se equilibrar. Esse chakra, psicologicamente, está ligado aos instintos primários de sobrevivência e também está relacionado com os sentimentos básicos, de medo de ferimentos físicos, e é o principal agente motor da assim chamada resposta de fuga ou luta. Né? Então, é ele que vai dar esse lado mais instintivo da gente, que a gente ainda precisa aqui na Terra. Né? Lembrando, a gente pode optar por ter consciência e não reagir, mas os instintos ainda fazem parte da nossa existência. Porque, lembrando de novo, né, eu sempre falo isso em todas as minhas falas, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, primeiro nós éramos instintos, depois sensações e depois sentimentos. São degraus que a gente vai subindo. Claro que vai ter outros degraus para cima, mas a gente precisa saber desses por enquanto. Nós saímos dos instintos e viemos no mundo primário, né? E viemos para as sensações, no mundo de provas e expiações. Na regeneração, a gente vai passar para os sentimentos, a gente vai entender os sentimentos com mais propriedade. Então, a gente precisa trabalhar ainda, né, esses instintos que são muito fortes na gente, porque a gente acabou de sair deles. A gente está no meio do caminho para os sentimentos. Então, a gente pode optar por observar, compreender, tomar consciência e agir ao invés de reagir. Mas a primeira coisa que vai vir na gente é a reação. A gente pode frear essa reação e agir. A gente sempre pode fazer isso. Mas a gente ainda precisa dos instintos de sobrevivência, né? Quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente precisa desse instinto de sobrevivência para poder sair daquela situação que a gente está, sei lá, um tombo, uma queda, né? A gente ainda precisa disso. Mas, para as outras coisas, a gente pode ir equilibrando isso para a gente agir muito mais do que reagir com os instintos. Fisicamente, está associado à coluna vertebral e os orifícios externos de excreção, tais como o reto, o ânus e a uretra. Assim como o chakra genésico, também está associado ao intestino delgado e ao cólon. Existe também um estreito relacionamento entre esses dois chakras. A gente viu na oportunidade passada
que os 3 chakras, né, que ficam na base, eles são ligados de alguma forma. E esse, o básico, e o próximo chakra, que é o chakra sexual, eles vão ter uma ligação muito forte. Então, se a gente tem algum problema associado ao intestino delgado, ao cólon, né, a coluna vertebral, aos orifícios, o reto, o ânus, a uretra, esse chakra básico, ele está danificado. A teletérica dele deve estar muito danificada, porque deixou entrar ali energias que não são interessantes para essa parte do nosso corpo. E aí vem as doenças que acabam eclodindo no corpo físico, porque esse chakra se desequilibrou. Doenças que podem estar associadas às desarmonias desse chakra. Hemorroidas e fissuras retais, doenças que afetam o colo, o reto e o esfíncter anal, prisão de ventre, diarreias. As energias que emanam do chakra básico podem ser canalizadas para a procriação ou para a criatividade artística, através da geração de novos pensamentos, ideias e invenções. Então, a gente pode mudar o padrão de pensamento que a gente tem para poder equilibrar esse chakra, né? Então, assim, pensamentos positivos, pensamentos de ligação com a terra, pensamentos de gratidão com a terra, pensamentos de gratidão com quem eu sou, aceitação de quem eu sou, né? A aceitação de que eu sou isso porque eu escolhi ser isso, e isso é o que me basta para essa encarnação. Se eu quero ser melhor que isso, eu vou trabalhar para ser melhor. De que maneira? Com exercícios físicos, com alimentação saudável, com melhores relacionamentos com as pessoas, né? Com aceitação de estar na Terra, com a aceitação de que esse é o planeta que me recebeu. Essas coisas vão fazer equilibrar o meu chakra básico. E aí, essas doenças todas, elas vão retroagindo. Existe a possibilidade da gente retroagir uma doença? Quantas pessoas são curadas de câncer, gente? Né? Muitas pessoas. Por quê? Porque elas mudam o padrão de pensamento, porque elas vibram em outra sintonia, porque elas conseguem entender que a mudança de perspectiva, a reforma íntima, a reprogramação mental, pode tudo. Ontem mesmo, né, eu falava que a fé remove montanhas. Se a gente acredita, a gente pode tudo. Nós somos filhos do Criador, portanto, herdeiros do universo. Tudo é possível para a gente. Então, a gente pode, sim, reverter tudo na gente. Tudo no nosso corpo físico, tudo no nosso corpo espiritual, tudo no nosso corpo mental. A gente pode reverter tudo. Basta a gente mudar o padrão de pensamento, pensar de uma maneira nova, pensar de uma maneira edificante, né? Aceitar a nossa condição como ela é, né? A partir da aceitação, modificar coisas que a gente não gosta, que a gente acha que não está legal, que não está bacana. Isso aí é só a gente que pode fazer por a gente mesmo. Mas eu não consigo sozinho. Procura ajuda, né? Existem vários profissionais que podem contribuir com essa sua mudança, com essa sua expansão de consciência. Faça leituras edificantes, que também são muito, muito, muito positivas para contribuir com isso. Às vezes, uma leitura vai modificar sua vida completamente, né? Assista palestras, ouça músicas edificantes, faça meditação. Tudo isso vai contribuir muito para que a gente possa mudar o padrão de pensamento, fazer a nossa reprogramação mental, a reforma íntima e mudar, né, toda essa perspectiva dentro do nosso corpo, equilibrando o chakra e fazendo a doença e retroagindo. Né? Isso é muito possível. Então, quando o chakra básico, quando ele está em desequilíbrio, quais as sensações que vêm para a gente? Insegurança, doenças, pobreza, miséria, violência, dores e vícios, né? Esse chakra, ele vai atuar em desequilíbrio em cima de tudo isso daí. E lembrando, quem equilibra ou desequilibra o chakra somos nós, né? Eles estão aqui para estar equilibrados. Nós precisamos manter o equilíbrio para que ele possa continuar equilibrado.
Se a gente se desequilibra, a gente também desequilibra esses chakras, né? Numa situação de violência, a gente sente alguma coisa lá embaixo nesse chakra. Numa situação de doença também, porque a impotência está nesse chakra aí. E a gente precisa resolver o problema nesse aspecto para poder equilibrar o nosso corpo novamente. Quando esse chakra está em equilíbrio, né? O que acontece? A gente tem qualidades positivas como coragem, estabilidade financeira, individualidade, paciência, saúde física, sucesso, prosperidade material e segurança. Então, assim, a ansiedade, né? Essas coisas de muita pressa, tudo isso tiram de nós a paciência e desequilibram o nosso chakra. O medo, né? A gente precisa... o medo, ele não é... A coragem não é a ausência do medo, né? A coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Então, a gente precisa ser corajoso para enfrentar as situações que trazem medo para a nossa vida. Simples assim, né? Só que não é simples. A gente precisa trabalhar isso diariamente para que a gente possa, então, dar mais um passo em direção à nossa evolução. Aí, então, eu vou colocar a meditação aqui para vocês. Ela não é longa, ela tem lá 5 minutinhos. Vamos tentar fazer juntos, né? Tentando ficar no máximo interiorizada com você mesmo, numa posição confortável. Pode ser deitada, pode ser sentada e de preferência de olhos fechados, porque assim a gente não se distrai com nada. Já que a gente só que na meditação a gente precisa esvaziar a nossa mente, com os olhos fechados a gente consegue uma interiorização maior. Esse chakra equilibrado, ele vai fazer com que a gente se aceite de uma maneira mais positiva, a gente aceite quem nós somos, aceite a nossa conexão com o planeta Terra e a gente tenha coragem para poder ter ações assertivas na nossa vida. E a gente vai diminuir todas as doenças em torno dele. Então, vamos ouvir aí essa meditação.